Deuteronômio capítulo 2. O tempo passado no deserto. Foi assim que demos meia volta e partimos novamente para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, exatamente como o Yahvé me ordenara. E durante muitos anos andamos em redor dos montes de Seir. Então o Senhor falou comigo, : Já rodeastes bastante esta montanha. Dirige-vos agora para o norte. Versículo 4. Ordena ao povo, : Vós estáis passando pelo território dos vossos irmãos, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Eles vos temem, de modo que deveis ter muito cuidado. Não os provoqueis, pois nada vos darei da terra deles, nem sequer o espaço de um pé do seu território, porquanto foi a Esaú que eu dei a posse dos montes de Seir. Comprareis deles o alimento para comer e a água para beber, a preço de prata pagareis a eles. Versículo 7. Pois o Eterno teu Deus vos tem abençoado em todo o trabalho da vossa mão. Ele acompanhou a vossa caminhada por este imenso deserto. Eis que durante 40 anos Yahvé teu Deus tem estado convosco, e absolutamente nada vos tem faltado. Assim, portanto, cruzamos o território dos nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e passamos pelo caminho de Arabá, da planície de Elate, Ezion-Geber. Retornamos e seguimos pela rota do deserto de Moabe. Versículo 9. Então o Senhor falou comigo, : Não molestes os moabitas e não os provoques à guerra, pois nada vos darei da terra que pertence a eles. Eu darei a geração de Ar como propriedade aos descendentes de Ló. Antigamente os Emins habitavam nessas terras, era um povo forte e numeroso, homens altos como os gigantes Enaquins. Assim como os Enaquins, os Emins também eram considerados Refaíns, raça de gigantes. Os Moabitas, no entanto, chamam-nos de Emins. Versículo 12. Também em Seir antigamente habitavam os Oreus, mas os descendentes de Esaú os expulsaram e os extinguiram e se estabeleceram no seu lugar, assim como Israel fez para se apossar da terra de que Yahvé lhe dera. Agora levantai vosso acampamento e atravessai o vale de Zerede. E assim atravessamos o vale e o ribeiro de Zerede. Transcorreram-se 38 anos entre a época em que partimos de Cádiz Barneia e a nossa travessia do ribeiro de Zerede, período no qual ocorreu o que o Senhor nos havia prevenido com o juramento. Morreram todos os homens daquela geração que tinham idade de servir ao exército na guerra. Versículo 15. A mão de Yahvé estava contra eles, eliminando-os do acampamento até a sua completa destruição. Versículo 16. Quando todos os homens capacitados para a guerra foram eliminados no meio do povo pela morte, o Senhor falou comigo. Versículo 18. Hoje estás atravessando o território de Moabe, pela região de Ar, e te aproximas da fronteira dos Amonitas. Não sejais hostis a eles, pois não vos darei parte alguma da terra que pertence aos Amonitas, porquanto eu entreguei essas terras aos descendentes de Ló. Versículo 20. Essa região também era considerada terra de gigantes, os Refaíns, que ali habitaram na antiguidade. Os Amonitas os chamavam de Zanzumins. Veja só no comentário nessa Bíblia de estudo, uma Bíblia King James atualizada, vamos ler aqui no rodapé. A expressão hebraica Yada significa, entre aspas, saber, ou, entre aspas, acompanhar com amor e proteção. Este foi o modo como Deus Pai acompanhou e cuidou
do seu povo durante os 40 anos de peregrinação no deserto, e assim o fará até o final dos tempos. Os Refaíns pertenciam a uma antiga tribo que vivia na Palestina antes da chegada dos Edomitas, Amonitas e Moabitas, abre parênteses, que eram tribos descendentes de Abraão, fecha parênteses, sobre as quais há documentos históricos quando da permanência de Abraão na região do Mar Morto, Gênesis 14:5. Esse povo recebeu nomes diferentes pelas várias regiões onde passou. Zuzins, Emins e Enaquins, e eram pessoas muito fortes e de grande estatura, tendo tanto que a própria expressão, entre aspas, Refaíns, tem o sentido de super-homens. Do mesmo modo, o termo, entre aspas, Enaquins, pode ser interpretado por, entre aspas, gigantes, e a expressão Emins pode ser traduzida como seres que amedrontam. Já os nomes, entre aspas, Zuzins ou Zanzumins, podem significar murmuradores ou rixosos. Um dos reis descendente deste povo é descrito em 3:11, Deuteronômio 3:11. Sendo assim, conclui-se que somente um ato deliberado e milagroso do próprio Yahvé, Deus, como sua palavra em promessa a seu escolhido Abraão e descendência, poderia ter permitido que seu povo tomasse o território dos gigantes, quando o povo de Israel ainda estava na escravidão do Egito. Muito bem, continuando, versículo 21. Haviam muitos deles e eram altos, fortes como os Enaquins. O Senhor extinguiu os Zanzumins, e os Amonitas ocuparam a região e se estabeleceram ali. Versículo 22. O Senhor fez o mesmo em benefício dos filhos de Esaú, que vivem em Seir, quando exterminou os Horeus diante deles. Os descendentes de Esaú os expulsaram e passaram a habitar aquelas terras até este dia. Versículo 23. Semelhante fato ocorreu aos Aveus, que habitavam em povoados próximos de Gaza, no litoral do mar Mediterrâneo. Os Caftoritas, vindos de Gaftor, a ilha de Creta, os aniquilaram e passaram a morar na cidade deles. A vitória sobre o rei de Esbom. Versículo 24. Vamos, levantai vosso acampamento e atravessai o ribeiro de Arnon. Eis que entrego em tuas mãos o amorreu Sihon, Seom, rei de Esbom, com sua terra. Começa, pois, a conquista. Entra imediatamente em guerra contra ele. Versículo 25. A partir de hoje começo a espalhar o terror e o medo de ti em meio aos povos que existem sob o céu. Eles ouvirão a tua fama, tremerão de medo diante de ti e desfalecerão. Então do deserto de Quedemote enviei mensageiros de Seom, rei de Esbom, oferecendo paz e solicitando, deixa-nos passar pela tua terra, seguiremos somente pela estrada principal. Não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda. Quanto ao alimento que necessitamos, tu nos venderás por preço em prata tanto a comida que comermos com toda a água que bebermos. Tão somente permita-nos passar a pé, como fizeram os descendentes de Esaú, que habitavam em Seir, e os moabitas que moram na região de Ar. Assim chegaremos ao Jordão, e atravessando-o, adentraremos a terra de Yahvé, a terra que Yahvé, nosso Deus, nos dá por herança. Versículo 30. Contudo, Seom, rei de Esbom, não permitiu-nos passar por suas terras, pois o Eterno teu Deus lhe endureceu o espírito e lhe obstinou o coração, para o entregar na tua mão, como hoje ficou notório. Versículo 31.
Então Yahvé, o Senhor, falou comigo, : Eis que já comecei a entregar-te Seom, juntamente com toda a sua terra. Começa, pois, a conquista para tomar posse das terras dele. Versículo 32. Assim Seom saiu ao nosso encontro com todo o seu exército para batalhar em Jaza. Entretanto, o Senhor nosso Deus nos entregou e nós o derrotamos, a ele, aos seus filhos e a todo o seu povo. Versículo 34. Naquela época, apossamo-nos de todas as suas cidades e as aniquilamos por completo, como anátema. Matando homens, mulheres e crianças, sem deixar um só sobrevivente. Versículo 35. Contudo, ficamos com o gado e com os objetos de valor que encontramos nas cidades, tudo como despojo de guerra. Versículo 36. Desde Aroer, junto ao ribeiro de Arnon, e a cidade que fica no mesmo vale, até Gileade, não houve cidade inexpugnável, fortificada com muros altos demais para nós. E Yahvé, nosso Deus, nos-las entregou todas. Versículo 37. Somente a terra dos Amonitas não te aproximaste, isto é, de toda a área do vale de Jaboque e as cidades da região montanhosa e de tudo o que Yahvé, o Senhor, nos tinha proibido. Muito bem, então nós concluímos a leitura de Deuteronômio capítulo 2.